Vamos à palavra de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Livro de Salmos, 29, versículos de 3 a 9. Salmos 29, versículo de 3 a 9, versão NVI. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam. E no seu templo todos clamam. Amém. Aleluia. O tema da mensagem é a voz da igreja. Qual é a voz da igreja? O que significa a voz? A voz, olha que coisa bonita, a voz. Você poder ter a voz. O pulmão fornece esta energia para nós. O sopro do pulmão, o ar do pulmão, passa pela laringe, da laringe vem nas pregas vocais, das pregas vocais emite um som, e este som é compreensível através da nossa voz. Olha que coisa maravilhosa, você poder falar, você fala e com entendimento, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas qual é a voz da igreja? Qual é a voz da igreja? Quando nós falamos sobre a voz da igreja, nós pensamos, o que a igreja tem que falar? O que a igreja tem que anunciar? Se olharmos, irmãos, há hoje muitas contradições. Hoje, quando você começa a receber notícias, acontecimentos, fatos, você começa a dizer, meu Deus, algo está diferente demais nos nossos dias. Algo assim que está com contradição. De repente, um vínculo da igreja entra por um lado, outro vínculo da igreja diz uma outra coisa. Lideranças falam uma coisa, os liderados ficam muitas vezes perplexos, as pessoas não sabem o que está acontecendo. O que significa isso? Então, qual é a voz da igreja? Como a igreja tem que anunciar? Como a igreja tem que falar? Porque, infelizmente, amados, esse tipo de voz que nós ouvimos hoje está trazendo muita confusão. Pessoas estão dizendo, vou continuar na igreja, vou continuar sendo crente, diante disso, diante daquele outro, porque nós sabemos que muitas vozes também são falsas, não são verdadeiras. Pessoas que muitas vezes, de uma índole, agindo de má fé, ele acaba deturpando aquele determinado assunto. Hoje, a IA, inteligência artificial, praticamente, ela pega uma pessoa e dali ela coloca voz, e tudo isso está trazendo um transtorno. Só Deus para nos guardarmos, só Deus para ter misericórdia. Se nós analisarmos hoje, tudo que você fala dentro de quatro paredes, de repente vai para fora. E o que é interessante é que muitas vezes isso é cortado, isso é trabalhado de uma certa forma, em que a mensagem na sua totalidade não chega no ouvido das pessoas, e as pessoas acabam muitas vezes, não, mas para, é a hora que foi dito, a hora que foi falado. Então praticamente, nós vivemos hoje num mundo poluído das vozes, que estão querendo atrapalhar o avanço da igreja do Senhor Jesus. Mas não vai, porque a igreja não é de homem, a igreja não é de apóstolo,
A igreja não é dos 12 apóstolos do passado, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele, glória ao nome do Senhor, e desde que ela foi fundada, podemos assim colocar então Atos capítulo 2, desde aquele dia até os dias atuais e para sempre, é o Espírito Santo que tem a voz para orientar a igreja, para dirigir a igreja, bendito seja o nome do Senhor. O que a igreja precisa nesses últimos dias é discernimento espiritual, para entender que tipo de voz que eu estou ouvindo, e filtrar a voz que você ouve, mais do que nunca, irmãos, a igreja precisa do discernimento de espírito, discernimento espiritual, daquilo que você ouve, e daquilo que você ouve, você pode dizer, não, aleluia, está contrário àquilo que eu creio, aquilo que eu vejo na palavra do Senhor, e você, mais do que nunca, meu irmão, minha irmã, tem um filtro espiritual, na sua alma, no seu espírito, aleluia, para que você possa perceber aquilo que é maligno e aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do céu e aquilo que vem do inferno, para contaminar a tua vida espiritual. Mas eu creio nesta noite, oh aleluia, na palavra de Deus, que o Espírito Santo continua com a igreja e vai permanecer para todos sempre. Aleluia. Agora é interessante, amados, que a igreja ela sofre essa adversidade hoje, está sofrendo esse tipo de coisa hoje. Para analisarmos, olha justamente essa situação que nós enfrentamos, de confusão, onde pessoas falam, a igreja certa é essa, a igreja correta, não, aleluia, sabe qual é a igreja certa? É aquela que é de Jesus, é aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, aquele que crê na palavra do Senhor, aquele que crê nos dons do Espírito Santo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora nós falamos, a igreja, ela tem que ter justamente essa voz que o mundo precisa ver e ouvir. Pastor, mas a voz vai ver? Sim, vai ver através das nossas atitudes, através daquilo que nós estamos falando, aleluia. O mundo precisa ouvir a voz da igreja, porque, repito, se nós associarmos nos acontecimentos, meu Deus, tem misericórdia. Eu estava ouvindo um rapaz, ele não é evangélico, falou assim, sabe uma coisa, eu não assisto mais telejornal, não tem mais condições, não tem mais jeito, porque as coisas são tão poluídas, as coisas são tão assim, muitas vezes, trazendo intuição para o mal, negativando tantas coisas, mas a igreja, aleluia, ela tem a voz do Espírito Santo de Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Qual a voz do mundo? A voz do mundo é favorável para o aborto, a voz do mundo, ela é favorável, sabe por quê? Contra o casamento. A voz do mundo é favorável para algo de legalidade, para que tudo que é errado, na verdade está certo, e tudo que era certo está errado hoje. A voz do mundo é esta. Infelizmente, esta voz é perigosa porque entra dentro de uma igreja, ela entra em nosso meio, e se não tomarmos cuidado, só Deus para ter misericórdia, só Deus para ter misericórdia. A cada dia, pare para pensar, como leis são feitas, como coisas são feitas, justamente como vozes, para destruir famílias, destruir lares. Meu Deus, tem misericórdia. Quando se fala hoje, muitas vezes, praticamente mais em valorizar o ser humano, valorizar mais as pessoas, são vozes. Se nós não tomarmos cuidado, muitos cultos hoje praticamente são eventos somente para centralizar no ser humano, para o homem adquirir, para o homem ter, para o homem possuir. Que voz surgiu no século passado? A voz da prosperidade, onde a pessoa, meu irmão, você vem para Deus, Deus vai prosperar, Deus vai te abençoar. Essa voz entrou na mente de muitas pessoas, elas praticamente fluíram para esse culto, fluíram para essas reuniões, um apetite insaciável de ter, de obter. Não, Jesus disse, neste mundo 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna, se apega a um texto da palavra de Deus. Mas Jesus disse, no mundo também tereis aflições,
Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Que voz que a igreja tem que anunciar? A igreja tem que anunciar a voz da fé, somente em Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo nosso Senhor. A igreja tem que anunciar a voz do arrependimento. A igreja tem que anunciar a voz do pecado. Só Deus para ter misericórdia, irmãos. Porque infelizmente hoje, pessoas muitas vezes servem a Deus, elas não foram libertas, não foram transformadas. O Evangelho chegou no seu coração somente de uma forma superficial. Não traz mudança. O Evangelho é para transformar o homem, transformar a criatura em uma nova criatura, para morar no céu, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A voz do arrependimento, a voz de entender o que é pecado. A pessoa ter discernimento: é pecado, eu não faço, não porque a igreja proíbe, não porque é uma regra simplesmente, mas é a voz de um Deus da qual eu obedeço. Eu se obedeço porque eu se amo a Deus, esse Deus maravilhoso. A voz do arrependimento, a voz. Pregadores são a favores do lesbianismo, do homossexualismo. Pregadores são a favor de tantas coisas, que são contrárias à palavra do Senhor nosso Deus. Mas infelizmente, essas vozes querem, aleluia, deixar mudo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não podemos nos calar. A voz da igreja é a voz de falar do amor de Deus, de falar do amor ao próximo, de falar do amor ao pecador, de falar ao amor ao inimigo, de falar amor às pessoas. A voz da igreja é a voz do amor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Qual a voz da igreja que nós devemos falar? É a voz da qual o Espírito Santo vai nos guiar. Quando a igreja primitiva, e ali em Atos, no livro de Apocalipse, por 7 vezes o Espírito Santo ele diz a cada de uma igreja, desde Éfeso até a igreja de Laodiceia. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo fala, e a igreja fala aquilo que o Espírito Santo fala. Aleluia. Que Deus me ajude a falar aquilo que o Espírito Santo fala, a dizer aquilo que o Espírito Santo está falando, que eu tenha a voz. Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Fala para o teu vizinho, para a tua vizinha aí: você é um porta-voz de Deus. Oh, aleluia, você é um porta-voz de Deus. Aleluia. Quando Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas, Ele estava dizendo: vocês vão ser meu porta-vozes. Oh, aleluia. Ele deixa aqueles 12, deixa aqueles 500 irmãos, e vai passando anos após anos. A igreja chega no século 21, da qual você e eu estamos inseridos pela graça, pelo poder do Senhor, porque nós ouvimos a voz de Deus, e esta voz agora é anunciada através de mim e de você. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Agora, amados, porque a voz da igreja? A voz da igreja de entender. Nós tivemos louvor pela manhã, tivemos agora à noite também, sobre a volta do Senhor. Oh, aleluia. Sobre a volta do Senhor. Qual a voz do mundo? A voz do mundo é contentamento. A voz do mundo é de uma certa segurança, de uma forma dizendo que as coisas estão bem, que as coisas estão melhorando de uma certa forma, dizendo que acordo de paz, situações estão acontecendo, mas na verdade essa voz é somente para maquiar, somente para ocultar o que está por vir, uma grande tribulação. Mas a igreja tem uma voz. Oh, aleluia, uma voz, sabe o que? Da qual você busca uma vida, aleluia, consciente de que um dia você quer ouvir a chamada de Deus na tua vida para a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O homem vive uma vida ostentando as coisas, buscando tantas coisas, uma corrida atrás das coisas, por buscar, por querer, por adquirir, aleluia. Mas a igreja, ela vive a sua voz,
e a sua voz, onde João escreve na sua primeira carta, versículo 1, capítulo 1, versículo 17, da qual está escrito: o mundo passa. Olha o que João está dizendo: o mundo passa, e a sua concupiscência, e a sua cobiça, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, permanece para todo sempre. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O mundo passa, as coisas acontecem, essas vozes, eu repito, somente são para trazer confusão à nossa mente, confusão aos nossos corações. E se prepara, meu irmão, que as coisas vão complicar. Pastor, o senhor é o profeta da desgraça? O senhor é o profeta de anunciar coisas más? Não, meu irmão, é quanto mais se aproximar a volta do Senhor Jesus Cristo, vozes, eu vou dizer forte isso aí, vozes infernais virão para confundir a mente dos cristãos, a mente da igreja do Senhor. Oh, aleluia! Mas nós, como diz Paulo, nós temos a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. E na mente de Cristo, oh aleluia, você vai discernir que voz você vai ouvir. Vamos à palavra do Senhor nesse ponto. A Bíblia nos fala que Jesus estava com seus discípulos ali, próximo a um grande monte, e de repente ele olha para aquele monte, para aquele local. Ele estava em Cesareia de Filipe, bem ao norte de Israel, próximo ali à fronteira com o Líbano. E Jesus, ele olha para aquele local, há muitos deuses por ali, muitos deuses, e ali era cultuado o Deus Pan, Deus dos mananciais. E acreditava-se que esse Deus Pan, ele dava justamente as águas para fluir, formar o Rio Jordão e descer ali até o Mar da Galileia, do Mar da Galileia até chegar ao Mar Morto. Esse Deus Pan tinha uma estatueta sendo adorada, uma figura horrível. Eu já cheguei a ver pela arqueologia, ou a foto, o desenho, uma coisa horrível, e era ali lugares onde prostitutas se prostravam e adoravam esse Deus Pan. Haveria templos, altares para ele, e Jesus estava ali presente. Em dado momento, Jesus olha para aquilo e diz: aleluia, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí eles começam a dizer, um diz é Isaías, Jeremias, ou um dos profetas, ou Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, num cenário desse, num ambiente de trevas, de paganismo, de idolatria, de pecado, de prostituição, Jesus lhe disse: tu és Pedro, pequena pedra, mas sobre esta pedra, esta rocha, oh, aleluia, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Num ambiente praticamente todo provido para o mal, para a desgraça, ele anuncia a sua igreja. Oh, aleluia, por isso que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é grande, aleluia, bendito seja o Senhor. Faça da voz de Deus a tua voz. Repita comigo: vou fazer a voz de Deus a minha voz. Num ambiente difícil, uma situação dessa. Agora, Jesus, ele anuncia algo maravilhoso. Pela primeira vez ele fala de instituir a igreja, o seu corpo místico aqui na terra. É bom pertencer a uma denominação, a Zona Sul, mas eu tenho que pertencer primeiramente à igreja de Cristo. A Zona Sul tem um pastor líder pela vontade de Deus chamado Alencar Gonçalves. Mas a igreja tem um pastor soberano chamado Jesus Cristo. A Zona Sul é só uma célula, é só um raminho ligado pela graça, pelo poder do sangue de Jesus na igreja verdadeira. Bendito seja, quantos creem nisso, glorifica o Senhor por isso. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Porque não dá para ser crente sem igreja. Não tem jeito. Há tempos atrás tinha muito cheque avulso, né? Você vai dar um cheque avulso aí. Então a coisa era assim. Nem cheque avulso tem mais, né? Então, por isso que é importante você pertencer a uma denominação, mas primeiramente a igreja. E Jesus instituiu a igreja. Mateus 16. Só que agora, Pedro então, ele revelou Jesus. Mas agora, olha a voz. Até diante de Jesus vem uma voz para trazer confusão. Jesus vai dizer o seguinte: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vai ser crucificado e morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Aí Pedro fala: não, Jesus, que isso? Não, para com isso. O Senhor falou agora mesmo que o Senhor vai edificar a igreja. O Senhor vai edificar uma igreja, já vai morrer? O Senhor falou uma coisa, vai dizer outra? O que é que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Porque naquela hora, a voz de Pedro foi uma voz do diabo, para querer impedir a Cristo Jesus. Jesus muitas vezes recebeu palavras de calúnia, difamação e também justamente de autopiedade. Não, Jesus, não faça isso, tenha autopiedade, tenha dó de você. Meu irmão, não receba a voz que venha trazer confusão no teu coração, mas receba a voz que vem de Deus, porque a voz da igreja tem que ser a tua voz. A voz de Deus tem que ser a sua voz também. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. E nesse texto da qual nós lemos, diz que a voz do Senhor, ela é poderosa, a voz do Senhor, ela é tremenda, a voz do Senhor faz coisas maravilhosas. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E Deus criou o mundo, os céus, a terra, através da sua palavra. A voz de Deus cria, a voz de Deus transforma, a voz de Deus alimenta, a voz de Deus fortalece, a voz de Deus realiza prodígio na nossa vida. Então a voz de Deus é a voz da igreja, e essa voz tem que ser a minha voz a partir de hoje. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Se analisarmos muitos homens do passado, vamos analisar a vida de Paulo. Qual foi a voz de Paulo, meu irmão? Oh, aleluia, a voz da igreja, sendo a voz de Deus, e ser a minha voz, eu tenho que ter uma voz de quê? De fé, de confiança no Senhor nosso Deus. Pastor, está tudo difícil, mas Deus vai dar vitória. A Bíblia nos fala que Paulo, quando ele foi preso, sendo levado de Cesareia Marítima até Roma, naquela embarcação, sofreu um naufrágio ali no mar Mediterrâneo, uma grande tempestade se levantou. Diz a palavra que eles não viam nem sol, nem lua, nem estrelas, perderam praticamente a esperança da própria vida, e tinha cerca de quase 300 homens naquela embarcação. Mas de repente, o que eles achavam, não tem mais condições, aleluia, levanta alguém que tinha a voz de Deus, de quem a voz da igreja, e ele tinha essa voz, que era Paulo. Ele levanta e diz: olha, ninguém vai perecer, porque o Deus da qual eu sirvo enviou um anjo nesta noite e disse que só vai perder embarcação, perda material, nenhuma alma vai se perder. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. A voz de Deus não é para perder, a voz da igreja não é para perder. A tua voz não seja uma voz, não, eu vou ser derrotado, não vou conseguir, não, aleluia. O meu Deus é poderoso, o meu Deus pode todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos creem? Glorifica o Senhor por isso. Aleluia. Diz que eles estavam naquela embarcação, vamos morrer, o naufrágio está por aí, perderam a fome, perderam o apetite, mas diz a Bíblia que Paulo, ele pega o pão e ele dá graça. Meu irmão, alimentar no momento desse, oh, aleluia. Aprenda uma coisa, você tem alimento para dar, em meio à crise, seja espiritual, seja familiar, seja emocional, na tua casa, você tem a palavra na tua boca, no teu coração, você tem a voz de Deus.
E Paulo, ele dá graça pelo pão. Interessante, ele dá graça pelo pão. Com certeza veio a sua memória, a ceia. Com certeza veio a celebração. Aleluia. Até mesmo dos discípulos do caminho de Emaús, que Jesus dá graça pelo pão. Aleluia. Glória a Deus. Teve a embarcação totalmente destruída, mas eles chegaram numa ilha. Oh, glória a Deus. E nessa ilha, praticamente eles chegaram ali. O que aconteceu? Roupa molhada. Vamos perecer. E eu acho lindo isso aí, irmãos, que diz a palavra que Paulo, ele foi pegar uns gravetos para se aquecer, com a roupa molhada, o frio, aquela coisa tremenda. E quando ele pega, uma víbora pega na sua mão. Mas Paulo estava servindo a Deus. Paulo tinha ouvido a voz de Deus. Paulo tinha a voz da igreja de pregar o evangelho para reis, para judeus, gentios. Deus tinha um propósito com ele em Roma. Como ele ia ser destruído? Eu quero dizer uma coisa para você: existem impedimentos para você não cumprir a voz de Deus na sua vida. Haverá víboras garrando na tua mão, haverá naufrágios para impedir você, haverá impedimentos de várias formas para impedir você, porque se impede você, é como se a voz de Deus não cumprisse a promessa na tua vida. E haverá impedimentos, mas tem uma coisa: se você confiar, se você crer, aleluia, a voz de Deus é a voz da igreja, e a voz da igreja é a tua voz. Paulo, ele pega, e uma víbora pega na mão dele, e as pessoas olham, esse homem é terrível. Olha a voz que Paulo vai escutar, olha a voz que ele vai ouvir, ele não poderia dar crédito, e esse cara vai morrer. É tão criminoso que o mar não o matou, mas agora essa víbora vai matá-lo. E Paulo chega na fogueira e só balança, ela cai, e eles ficam olhando, quer ver, vai morrer, vai cair morto agora, quer ver? É agora, quer ver? Já estou olhando ele já, o olho já está virando, já está curvando para frente, para trás, quer ver? Ele vai morrer, qualquer hora ele vai morrer, e Paulo está lá. Está quentinho aqui. A mão está ferida, mas o coração ouviu a voz de Deus. Muitos de vocês, quem sabe a mente foi machucada, sentimentos machucados e feridos, mas você ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus estanca, ela prende, aleluia, ela te dá segurança, pode ficar a marca, mas a voz de Deus, ela supera todas as coisas, e a voz da igreja é a tua voz também, aleluia. Ele não morreu, esse camarada é demais. Agora Paulo vai escutar, olha, nessa ilha tem um homem chamado Públio, governador, na ilha de Malta, esse homem está doente, está com diarreia, acamado. Eu não sei, irmão, acho que naquela época já tinha o dengue. Ora, Covid, eu não sei. Covid-19. Então, se Paulo estava no ano 60, mais ou menos, Covid-60. Ela foi diminuindo até chegar no 19. Então, Públio estava lá com diarreia. Aleluia. Um homem que ouviu a voz da igreja, um homem que tinha a voz da igreja, ele vai estender as mãos sobre Públio, e quando ele estende as mãos, oh aleluia, o homem se levanta sarado, e ali daquela casa de Públio, ali consegue um PG, um pequeno grupo ali de fé, de oração e de pregação, aleluia, pessoas são curadas e transformadas, porque Paulo tinha a voz de Deus na sua vida, aleluia, você é mais do que vencedor, se você tem a voz de Deus na sua vida. Paulo, você passou por aflições, passou necessidade, passou fome, teve fartura, teve abundância, passou tudo isso, mas Paulo, qual é a tua voz? A minha voz? Tudo posso, naquele que me fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, a voz de Deus para você nesta noite é: Deus pode na tua vida,
Deus pode na tua vida, aleluia. Você é fraco, mas Ele é forte. Você é filho, Ele é pai. Você é servo, Ele é Deus. Ele é Senhor para todos sempre. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, pela manhã, quando terminou o culto, eu fui lá tomar um café com os irmãos. Aí vi um grupo de 3 irmãos. Eu falei, irmãos, olha só, Jesus fez um gol, vamos abraçar aqui. Aí chegando no outro grupo lá, falei assim, ó, mais 3, falei, abracei também. Olha, Jesus fez o maior gol da história. Aleluia. Gol significa vitória, gol significa comemoração, gol significa celebração. Aleluia. Cristo Jesus, na cruz, fez a maior celebração por mim e por você. Aleluia. A cruz de Cristo é a voz que ecoa 2000 anos e vai ecoar para todo sempre. Oh, aleluia. Com a voz mais forte da cruz, sabe qual é? Está consumado. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Está consumado a salvação para o Pedro, para o João, para a Maria, aleluia, para o brasileiro, não importa a raça, a etnia, a cor, não importa a classe social, está consumado. Não importa o pecado do que fez, não importa, aleluia, está consumado. É a voz que cala o inferno, derruba Satanás e transforma o homem uma nova criatura para habitar, oh, aleluia, para habitar com Ele por toda a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque em pé, nós vamos orar. Oh, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. A voz de Deus, a voz da igreja e a minha voz. Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Tem pessoas que me procuram e falam, pastor, meu esposo não é crente ainda. Alguém na minha família não é crente, pastor. Eu falo, não é crente ainda. Não serve a Deus ainda. Porque Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Quando alguém perguntar para você, e aí, aquela situação que você está enfrentando, eu não recebi vitória ainda, mas eu creio, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A partir de hoje, use a sua boca como voz de Deus, para as pessoas. Há um louvor que diz, vai dar tudo certo, em nome de Jesus de Nazaré. Não porque eu posso, mas porque o meu Deus pode. Não que eu consiga, mas o nosso Deus consegue. Para mim, pode ser impossível. Para mim, pode ser difícil. Mas para o meu Deus, não há impossível. Para o meu Deus, não há impossível. Bendito seja o Senhor. Puxe um louvor, por favor, Eduardo. Perto quero estar, Oh Deus, junto aos teus pés. oh Deus, aleluia. Pois prazer Maior não há, oh Deus, aleluia. que Me render e te adorar, oh aleluia. Tudo que há em mim, oh Deus, aleluia. quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que Oh, é verdade, Senhor. É uma grande verdade, Jesus. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, aleluia.
Deus. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te amar. Tudo que há em mim, Senhor. Tudo que há em mim, Ó Deus. quero te ofertar. É tão pouco, Senhor. É tão pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Ó Jesus. Se comparado ao que Senhor. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei, Ó Deus. não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. A voz da igreja é a voz que anuncia que a verdadeira paz só está em Jesus. O caminho da salvação, a voz da igreja só diz Jesus. A adoração é a Deus e a Jesus Cristo nosso Senhor. No outro meio. A voz da igreja é dizer o seguinte: que Jesus, somente nele, o homem encontra a verdadeira alegria e prazer de viver neste mundo. Ele disse: eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus, ele preenche o interior do homem, algo que nada deste mundo, nada neste mundo vai preencher. Neste mundo é ilusório, neste mundo é momentâneo, é passageiro, é tão transitório, mas Jesus permanece para sempre. Quem sabe você nesta noite, você carrega no seu coração uma tristeza, um vazio no seu interior. Um certo pregador disse o seguinte: que Deus criou o homem, e no homem ficou um vazio. Esse vazio é do tamanho de Jesus. Se Jesus entrar ali, o homem fica completo. O mundo precisa de Jesus. O Brasil precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. A igreja, mais do que nunca, precisa da presença de Jesus. A minha casa precisa mais de Jesus. A tua casa, o teu comércio, o teu trabalho, a tua empresa, mais de Jesus. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. A voz de Jesus
é nossa proteção. A voz de Jesus é nosso escudo. Feche teus olhos, nós vamos orar. Pai Celestial, eu oro a Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor, se a Tua palavra falou com vidas aqui nesta noite, se essa Tua palavra vai se estender através da mídia a corações, que pessoas sejam alcançadas por esta palavra e que ela possa a partir de hoje, Senhor, ouvir a voz de Deus, a voz da igreja, e ela possa ter discernimento de ouvir a Tua voz e ter voz, aleluia, que realmente venha acrescentar a vida espiritual, que realmente venha fortificar na fé, Senhor, não se contaminando com as vozes poluídas espirituais que existe aqui neste mundo, Senhor. Pessoas que trazem vozes de destruição, de ruína, de pessimismo, de maldade, Senhor. Mas que nós possamos, ó Deus, aleluia, ouvir a Tua voz, e nossas vozes, Senhor, ser produzidas como voz da igreja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.